Muito bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora que você está acessando o podcast do Jovem Ousado. O negócio é o seguinte, seja bem-vindo. Uma configuração nova e diferente aqui do negócio é o seguinte, nessa composição hoje que nós temos, em um formato onde nós queremos levar para você informação que faça diferença no seu negócio, faça diferença no seu dia a dia. Como, né, Thomas aqui ao lado. Vou falar muito de você, viu, Thomas, aqui no podcast, o pessoal de bastidora. Cadê o Bruno? O Bruno tá na sala do lado. Muito bom ter você aqui com a gente. Podcast, o negócio é o seguinte, que vem de novo, para que a gente possa debater temas que façam diferença nas empresas, nos lares, na nossa vida cotidiana. Né, Zé Antônio que está aqui com a gente, começando essa jornada. Nós temos alguns episódios que já estão em andamento, mas agora no novo formato, junto à Rádio Novo Dia. E lembrando que nós temos o programa O Negócio é o Seguinte, pela 94.1 FM, em Londrina e região, no norte do Paraná, e estendendo, né, Thomas, via aplicativo da Novo Dia, pelo Brasil e pelo mundo. Muito bom estar com você. Um bate-papo, Zé. Muito bom estar com você aqui, cara, num podcast. A gente vai debater um pouquinho sobre um tema que quase nós não temos interesse, né, que é a saúde da população, a nossa saúde. Eu, como leigo aqui, vou poder perguntar, Thomas, pro especialista. Então, o interesse nosso é que você acompanhe, divulgue para os seus pares, para os seus amigos, colegas, proprietários de empresas, enfim, para pessoas que precisam não só de instrução, como também de saúde. José, é bom demais ter você aqui, cara, começando essa, vou dizer, no bom sentido da palavra, esse novo cronograma de bate-papos aqui, de podcasts agora do negócio é o seguinte. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe o horário que o pessoal vai assistir. Gostei. Vamos que vamos, né, Daniel? Que você perguntar aí, a gente responde. Estamos aí para tirar todas as dúvidas do pessoal. Para qual câmera que eu olho? Para essa daqui, que é a minha direta? É, muita tecnologia envolvida. Você tá naquela, eu tô nessa Tem daqui, muita o Thomas tá câmera aqui. pilotando, tem informação. Ah, cara do Tom, onde que eu clico? Cara, podcast é mais gostoso que o programa ao vivo ali. Ele tem um podcast, a gente já sabe que vai ter corte, Sim. vai ter isso, vai ter aquilo. Dá para falar mais coisa, né? Vamos que vamos. Dá pra brincar um pouquinho. Ô Zé, eu queria entender um pouco antes, eu conheço, não é de hoje, mas eu queria Medicalia. que você falasse um pouquinho da Medicalia, até porque não é segredo para quem vai estar com a gente que nós vamos ter cortes aqui, a gente vai poder Sim. falar um pouquinho. E, de novo, a ideia é levar a instrução em uma área que é sensível, ainda mais no momento do nosso país, né, cara? O momento não é nada aparentemente favorável quando a gente fala de saúde pública. E a saúde, cada vez mais, a gente está envolvido aí em um eixo de dificuldades socioeconômicas para você manter um plano de saúde de larga escala, para você ter aquilo que talvez muitas famílias tiveram no passado, e isso vem reduzindo. A saúde suplementar crescendo, mas em formatos diferentes ou desafio muito maior para poder você normalmente ter um plano de saúde, ter o acesso a uma saúde de novo, que nós chamamos a saúde de qualidade, embora o SUS também a tenha. Então eu queria expandir um pouco a consciência, mas eu queria conhecer antes de tudo a Medicalia, cara. Fala um pouco quem é o Zé Antônio, quem é a Medicalia, para a gente conceitualizar o bate-papo. Ah, Daniel, eu acho que eu sou mais um sonhador, né? Vamos dizer assim. Mais do que tudo. A Medicalia nasceu de um sonho, né? De ajudar as pessoas, levar saúde para quem não pode, né? Para quem não tem acesso à saúde. Não que o SUS, de novo, não que o SUS não funcione, porque aqui no Paraná ele funciona muito bem, né? Diga-se de passagem, já usei muito SUS e uso muito SUS, não tem nem o que se falar disso. A Medicalia nasceu de um sonho de... Eu não vou nem dizer popularizar, né, mas de levar a saúde, de levar a saúde à população em geral, né? Quem não tem acesso, eu não lá há muito tempo atrás, às vezes não tinha muita condição de ir no médico, de ter acesso à saúde. Então esse sonho a gente traz desde criança. E, lógico, minha esposa é médica, né? Eu fiz direito, sou advogado. Então, hoje a gente tem um pouco mais de condição e que talvez transbordar isso na vida das pessoas, eu acho que esse é o grande objetivo, né? Então, a Medicalia nasceu lá atrás, há 9, 10 anos, como uma clínica popular. E aí as coisas foram expandindo, né? Foram crescendo. A gente criou primeiro uma unidade que a gente só... atendia ali particular e convênio. Depois a gente começou a fazer contrato com o SUS, né, contrato com as prefeituras. Aí a gente teve que abrir uma outra unidade só para atender essa demanda aí SUS, né, essa demanda prefeitura. E com essa demanda veio o plano Medicalia. Então, essa saúde suplementar que você fala é exatamente isso, né? A gente criou... Nós não somos um plano de saúde propriamente dito, mas nós somos esse plano suplementar muito acessível às pessoas.
E com o plano, Daniel, os pacientes da Medicali foram crescendo. E claro que os pacientes começaram a passar mal sábado, domingo, de madrugada. Eles não tinham horário, né? Eles não passavam mal só no horário comercial. E aí, disso, nós tivemos a ideia de criar o Pronto Atendimento 24 Horas Medicali. Então, hoje, nós temos o Pronto Atendimento 24 Horas da Medicali, né? Então, você pode passar mal aí sábado, domingo, Natal, Ano Novo, que nós vamos te atender também. Né? Claro, a ideia é não passar mal, né? Pelo amor de Deus, fiquem bem, mas se passar mal... Toma, se você tiver ali, né, exagerar um pouquinho ali na dose de comida, porque não bebe, se você vai estar pode tranquilo. Ir lá. Pode procurar a Medicali. Cara, é muito legal. Então, hoje é 24/7, literalmente. Hoje nós funcionamos 24 horas, né? Então, nós temos o plano Medicali, nós atendemos outros planos, atendemos outros convênios, atendemos sindicatos, prefeituras, empresas, né? Então, a gente tem vários formatos, Daniel. Atendemos também particular, atendemos... Quem passar lá na frente quiser só ir tomar um café com a gente toma café também, sem problema nenhum. E estamos lá, né, numa estrutura bem grande hoje, ali na Bandeirantes, Avenida Bandeirantes 289, na frente da Labimage, já fazendo merchan para a Labimage. Estamos ali pertinho do Hospital Evangélico, né? E foi isso, Daniel. A gente criou a Medicali basicamente para atingir todos os públicos, né? Porque o que eu percebi logo de início? Que tinham dois grandes públicos, o pessoal que usava em larga escala o SUS, o pessoal que tinha plano de saúde, que tinha mais condições e que não usava o SUS, mas ali no meio termo tinha uma grande massa que eles não conseguiam ter acesso a grandes planos de saúde ou a particular que seja, mas também eles não queriam ficar esperando ali na fila do SUS, um UPA, porque funciona, mas é um pouco demorado, né? Então, a gente criou um plano bem acessível, a gente está focando basicamente no plano empresarial, né, que essas empresas aí de 40, 50 funcionários, 10, 20, 30, 40 funcionários. Se você tiver 1.000 funcionários também pode vir para a Medicali, a gente vai te cobrir muito bem. Mas assim, eu digo mais ou menos essa faixa de funcionários de 50 funcionários, empresa de 50 funcionários, porque o patrão geralmente ele conhece todos os funcionários, né? Então ele dá nome, ele conhece todo mundo pelo nome. E muitas vezes eles querem oferecer um benefício de um plano de saúde, mas o plano de saúde hoje acaba sendo muito caro, né? E aí ele vem para a Medicali. O nosso plano é R$ 39,00, Daniel, é muito barato, muito barato. Eu conheço um pouco, vou ser muito sincero aqui, mas a gente está falando de R$ 39,00 mesmo para ter acesso a uma saúde onde o atendimento é muito mais direto. Deixa eu entender melhor isso, porque são dúvidas que pairam, né? Sim. E daqui a pouco a gente tem ali uma figura, o Thomas vai envelopar isso, porque é importante, cara. De repente eu tenho uma dificuldade de saúde, porque assim, eu até desculpe te interromper para te devolver a palavra com consciência. De novo, a gente está num momento socioeconômico, cara, diferente. E é real. A gente vem falando isso no programa de rádio, a gente vem conversando isso nas empresas, nosso dia a dia, né, Thomas, é dentro de empresa, e assim... As famílias que a gente conversa, você vê, poxa, eu gostaria de ter o plano X tão conhecido, o plano Y tão conhecido em uma determinada região, mas eu não consigo mais, né? Você acaba tendo ali condição, porque senão você não come, você não paga a tua luz e tudo mais. Então, hoje, me dá a entender que a Medicali gera acesso a uma saúde de qualidade por um preço que é talvez possível, seria isso? Sim, né? Uma empresa de 50 funcionários, de novo, né? Vezes R$ 39,00, vezes R$ 40,00, R$ 2.000. Então, você consegue pagar plano para 50 funcionários gastando apenas R$ 2.000, né? E o que você faz nesse plano? Zé, pegadinha, a gente vai pagar 39 e depois vai gastar R$ 5.000 na Medicali. Não é verdade, né? Você paga ali R$ 39,00 a mensalidade do plano. Cada vez que você for na Medicali, você precisar de um atendimento 24 horas, você vai pagar só R$ 50,00 nesse atendimento de pronto atendimento, né? E mais as medicações. Vamos dizer que uma pessoa que tem o plano Medicali hoje, vá lá na Medicali, gaste a mensalidade de R$ 39,00 e gasta ali, cada vez que ela for na Medicali, mais uns 100, 120, R$ 150,00, assim, exagerando muito, né? E pode parcelar, pode ser descontado em folha, pode fazer do jeito que ela quiser, não tem erro nenhum. O importante é ela sair dali feliz, bem atendida, voltar para o trabalho, voltar para sua família,
voltar para quem ela mais gosta. É basicamente isso. Não tem muito assim linhas menores no contrato da Medicali. Né? Funcionamos 24 horas no coração de Londrina, Avenida Bandeirantes. Então, assim, é top. O que dá a entender é que não tem sentido não minimamente conhecer. Eu estou vendo você com uma Sim. pasta aqui, claro que essa pasta veio porque nós estamos aqui em uma gravação de podcast, mas assim, aí vieram algumas dúvidas comigo e eu acho que são dúvidas pertinentes para que eu esclareça, Thomas, para que a gente saiba com mais detalhes. Por exemplo, quando você fala uma empresa de 50 funcionários, gastaria 2 mil, eu vou proporcionalizar isso. Uma empresa que vai ter ali 15 funcionários, vai gastar um pouco menos de um terço, por aí vai. E hoje, cara, eu vou falar agora, minha vida, você conhece, é dentro de empresas, inclusive dentro da própria Medicali muitas vezes. Sim. Cara, tá muito difícil você conseguir engajar talentos. Eu lembro que o pessoal usava muito aquele termo, né, Thomas, de retenção de talentos. Eu gosto muito do termo de engajamento, de você envolver o quadro de colaboradores. E numa época onde a gente vive pleno emprego, cara, não é tão simples você encontrar o talento e que ele fique com você. Está sendo um desafio para as empresas hoje. A gente está tendo ausência do posto de trabalho, não só o tão falado turnover, rotatividade. De repente, para o empresário que tem essa perspectiva de 15, de 20, de 50, de 70, de 8, é uma forma, talvez, ele gerar um benefício a um valor que talvez ele consiga ter ali um mínimo esforço, e isso sairia muito mais barato pela fidelização do funcionário Sim. dele do que a troca por um funcionário buscar ali um valor de 100, 200 reais de uma melhoria salarial, mas que não tem uma assistência médica, por exemplo. Esse contrato que eu trouxe aqui, na verdade, para entregar para o Thomas. Esse contrato Fechou aqui, o plano, Tom? Fechou o Thomas. O Thomas foi lá essa semana, passou para o endócrino lá, vai fazer. Deu tudo certo. E assim, esse aqui é um contrato de uma empresa que a gente fechou agora essa semana, a gente vai entregar, né? Acho que são 13 ou 14 funcionários, eu não me lembro ao certo. Ele vai pagar R$39 e tal. Então ele vai gastar ali em torno de 300, 400 reais, 500 reais que seja, né? E justamente foi isso que ele falou, Daniel. Ele falou assim, a gente está numa dificuldade muito grande de ter, a gente coloca a vaga no mercado disponível e não vem ninguém buscar a vaga. E ele hoje ele é empresário, né? Mas antigamente ele trabalhava numa outra grande empresa e o que segurava ele nessa empresa também muitas vezes foi o plano de saúde. Né? E hoje ele quer proporcionar isso para o funcionário dele exatamente para reter esse talento. Ou para a pessoa, pelo menos, buscar essa vaga. Né? Porque ele falou, Zé, não está tendo. A gente tem 6 vagas aqui, 6 vagas, e a gente não tem. A gente não acha funcionário hoje. Né? Então ele quer colocar esse plano para o pessoal da empresa dele, o plano da Medicali, e também, se possível, estender lá para os dependentes. Que isso, Daniel, é uma segunda, não é uma segunda, né, mas talvez uma primeira opção da Medicali. Você tem ali, você pode colocar para o funcionário, né, várias empresas dão esse plano para o funcionário, e o funcionário pode estender para o seu dependente ali por apenas R$24. Então, assim, fica muito acessível. Né, e foi o que eu falei para esse rapaz aqui dessa empresa. Enquanto ali a funcionária dele está trabalhando, ela está tranquila de que o filho dela está na Medicali, sendo atendido da melhor maneira possível, ou o pai leva, ou a avó leva, enfim, ela não precisa mais faltar ao trabalho para levar o filho. Né? Então, ele achou isso fantástico. Não, mas cara, eu estou pensando aqui, porque assim, de novo, eu conheço um pouco, mas a realidade, por exemplo, Thomas, R$24 um dependente, vamos dizer assim. Cara, você sabe que você tem um suporte de saúde ali, numa emergência, num fator ali porque dá medo, vamos combinar, de acordo com a saúde que nós temos Sim. hoje, e de novo, nós temos um bom SUS, cara, não estou fazendo crítica aqui não, mas você saber que você tem um braço de apoio, e aí eu volto com você, eu acho que é muito barato, e além da questão da missão, você falou no começo, um sonhador, né, eu quero ajudar a saúde, Sim. além da missão, você tem uma equipe mais engajada, ou talvez Thomas, um talento mais envolvido, engajado, você retém, eu não gosto muito desse termo, mas você ainda estava, olha, fica tranquilo, nós estamos juntos, né? Eu tive um bate-papo na rádio aqui, você já participou de programas na rádio com a gente. Cara, onde a gente fala assim, poxa, a empresa hoje ela tem um papel social. Né? É legal a gente lembrar disso. Poxa, você tem um papel de protagonismo para levar a vida para os seus colaboradores, para melhorar. Ou seja, entrou na minha empresa, cara, você vai entrar e sair daqui diferente de como você entrou, porque a minha empresa está do teu lado. Né? E aí, por um valor muito acessível, de novo, eu estou imaginando aqui, por exemplo, essa empresa, quantos colaboradores são?
Acho que 13, né, Thomas? Acho que foram 13 colaboradores entraram. 13, vamos colocar 15 aqui. É, para arredondar a conta. 15 vezes, pô, 40, vamos falar né? de 40, vai, 15 vai gastar R$480. ali... 480, vai dar um pouco, um pouco mais. Vamos botar R$600 aqui. Cara, quanto custa, Thomas, você que é da área, uma rotatividade, cara? Não precisa falar, porque você não tá comigo, mas quanto custa uma rotatividade de um quadro? Que de repente você retém, sabe? O cara fala, pô, eu tô num bom lugar, eu tô numa boa casa. E o atendimento da Medicali, eu queria entender isso. Por exemplo, tá, eu vendi essa segurança, eu tô seguro, eu tenho pra onde ir, minha família tem pra onde ir. Como que é a chegada, como que funciona a Medicali? Porque a gente fica essa dúvida, pô, mas se eu tenho plano de saúde, eu vou pro hospital X, eu vou pro atendimento primário X. Como que é a Medicali nisso? Nós somos uma UPA particular, né? Uma unidade primária de atendimento. Então, tá passando mal, você vai para a Medicali. Nós não somos um atendimento de porta aberta, como o pessoal da saúde chama, né? Então a gente não vai receber ali, eu brinco, né? Gente sem cabeça, sem braço. As pessoas vão chegar ali inteiras. Mas assim, uma dor aguda, né? Uma dor de abdômen agudo, pode ser um apêndice, pode ser uma vesícula, pode ser uma dor de rim, uma pedra no rim, um cálculo renal. A gente recebe pessoas ali que estão prestes a infartar. A gente não recebe infartado, né? Porque assim, geralmente a pessoa que está ali infartado, ou o SAMU ou a ambulância já levou ele para um hospital maior, vamos dizer assim. Um terciário, isso, né? Porque vai precisar de uma cirurgia. Mas você está dirigindo o carro, você sente aquela pontada e você não sabe muito bem identificar o que é. A pessoa chega na Medicali, a gente consegue identificar ali através dos nossos exames de sangue que ele está prestes a ter um infarto. A gente estabiliza a pessoa. Estou falando do infarto, que é um caso mais grave, né, Daniel? Então a gente estabiliza a pessoa, os nossos médicos estabilizam ali o paciente. Nós ligamos para o SAMU, nós temos esse poder de regulação. E geralmente está indo, todas as regulações que a gente faz, não todas, mas a grande maioria, estão indo ali para o hospital evangélico. Então quando esse paciente, a gente faz a regulação, estabiliza, faz a regulação, e ele é regulado, né, ele já sai com o número ali da regulação, quando ele vai para o hospital ou para o evangélico, ou para Zona Norte, Zona Sul, qualquer que tenha a vaga, ele já entra via SUS e já faz a cirurgia imediatamente, né? Então tudo que ele utilizar ali no hospital, ele não tem custo. Mas aí fala, mas eu pago um plano para eu ser regulado pelo SUS. Mas assim, se você vai no SUS desde o começo, demora. Né? A gente falou que o SUS funciona, mas assim, as UPAs estão cheias, né? O PAI está cheio, as UPAs ali, Jardim do Sol, e o detalhe enfim. que isso não é em crítica, né? Isso é um cenário, pelo menos, que nós temos visto. É fato, né? É fato. Então ali, você chega na Medicali, não tem fila, você é atendido imediatamente, é estabilizado e é regulado. Então ali, teve um empresário semana, acho que faz uns 15 dias, ele tem uma rede de restaurante nos shoppings aqui em Londrina, e ele tem um plano Medicali. Né? Ele não paga esses grandes planos, ele tem um plano Medicali. E ele estava infartou. E a gente estabilizou ele, e ele foi regulado pro evangélico, né? Chegou lá, fez o cateterismo, fez a cirurgia que ele precisava fazer, e na outra semana ele voltou para agradecer a Medicali. Rapaz, a mulher dele ficou assim, grata, porque devolvemos ele inteiro para a mulher dele. Então, assim, eu acredito que isso não tenha preço. Né? E dali do paciente voltar e agradecer a gente, agradecer a médica, agradecer a nossa equipe. Então, assim, eu acho que isso não tem preço. E cada dia que isso acontece, a gente vê que a gente está cumprindo o propósito. Né? O objetivo está sendo cumprido. E é isso, né? O funcionário ele vai ser muito bem atendido, os familiares, enfim. O empresário pode ficar tranquilo. Porque é uma coisa que eu falo para os nossos funcionários lá, Daniel. Ali na Medicali, a gente tem que criar um ambiente gostoso, um ambiente propício, porque a gente fica mais tempo no trabalho, muitas vezes, do que em casa. Né? Então, se você não cria aquele ambiente gostoso, aquele ambiente tranquilo, e dá um plano, dá um benefício, dá um a mais para o funcionário, para que ele vai ficar na sua empresa? Não tem um porquê, sabe? É isso. Né? Ainda mais em uma época de pleno emprego, né, onde ele pode migrar e tudo mais. E eu estou pensando aqui, de novo, eu estou fazendo conta aqui, porque como eu sou da área de consultoria, eu sou da área, o Thomas que sabe, né, da área financeira, e também aqui na questão da racionalidade das finanças envolvidas. Poxa, de repente eu ter um indicador de turnover abaixo, então, vamos dizer,
né, eu já tenho ali um retorno muito significativo. Então, na minha humilde opinião, pelo que eu estou ouvindo, e a gente já conversou os bastidores sobre isso, Sim. no dia a dia da Medicali, não tem sentido não ter. Agora, eu queria entender um pouco como que você, assim, consegue materializar isso para o empresário. Além dessa questão da vida em si, essa conta que eu estou fazendo agora. Poxa, ó, o valor é pequeno frente ao retorno, você começa a ter talvez um índice de produtividade maior, você começa a ter um índice de segurança em momentos, por exemplo, a gente está gravando esse podcast no mês de julho, onde as temperaturas oscilam, você tem as doenças respiratórias um pouco mais afloradas, né? A segurança que o empresário vai ter também de ter o colaborador dele bem atendido. Né? E também a produtividade segura dele, de saber que a família dele também... Os exemplos do dia a dia que eu acho que você vê, porque isso é importante. Eu, pelo menos, como empresário, entendo isso como algo fundamental. E, de novo, em doenças, quando são as frentes respiratórias, o absenteísmo, para quem está nos ouvindo aqui, que é o índice de falta, por exemplo, é muito alto. É muito alto, Zé. Muito alto. Eu fui numa outra empresa que eles tinham, acho que, 115 funcionários, né? A gente foi lá explicar o plano para eles. E foi numa terça ou quarta-feira e ele me abriu o e-mail lá. Ele falou, Zé, faltaram 17 pessoas na segunda. Assim, é muita coisa, né? E aí eu falei, mas por que eles faltaram? Não, aqueles atestados fake, né? Que segunda-feira chove de atestado na UPA, é uma beleza. Na Medicali não dá pra saber se é fake, mas aparentemente você fala, aparentemente você fala assim. Infelizmente era... Porque o número é grande, né, Daniel? Sim. Então, assim, não é que assim, na Medicali a gente não dá atestado, né? Não é nem isso, desviando um pouco da sua pergunta. É uma questão técnica, não, né? até como a gente dá atestado. Mas o que eu digo pro empresário, né? O funcionário ele não vai ficar perdido na cidade. Eu vou na UPA X, vou demorar o dia todo. O funcionário ele vai acordar segunda-feira de manhã. Ele vai estar passando realmente mal? Beleza, ele vai na Medicali. Então ele vai ser encaminhado pela Medicali, né? Porque o empresário paga o plano para ele. Chegando na Medicali, o médico vai avaliar. Olha, não, isso é uma gripe forte, é uma gripe fraca, é uma doença que você pode voltar a trabalhar. Não, realmente, isso daqui é uma coisa que você vai ficar com 5, 10 dias de atestado, sei lá, X. Mas assim, ele vai ser realmente avaliado. Né? E de novo, não que o SUS seja ruim, mas chega na UPA de manhã, segunda-feira de manhã, Daniel, 253 pessoas para um médico atender. É claro que ele vai dar atestado para todo mundo e de pirona e tchau, obrigado e próximo, entendeu? Ele não é um médico ruim. É o mesmo médico que atende na Medicali. Porque os nossos médicos que fazem plantão na Medicali também dão plantão na UPA. Só que assim, o volume de atendimento é muito maior. Então não tem como ele dar a mesma atenção que ele dá na UPA para o funcionário, né, para o paciente, do que ele dá na Medicali. Então, essa é a diferença. Né? Essa questão do turnover que você falou é muito grande também, porque a gente vê muito isso em supermercados. Né? Então, chega assim, sábado, domingo, feriado, vários funcionários não vão trabalhar. Mas por que eles não vão? Porque não vem, às vezes fala que está doente, não está, é um atestado, é isso. Talvez com a Medicali, talvez com o plano, talvez ele tendo um plano, ele se sinta mais seguro, né? Ele vá trabalhar mais feliz, ele tem uma disposição maior para ir. Né? Se a filha dele já está um pouquinho mais doente, a filha eu não vou, ela está com uma gripe, para que eu vou trabalhar? Então, assim, tendo o plano é muito mais simples de resolver essa situação. Né? E eu acredito que o plano seja muito mais barato, né, fazendo contas de novo. É muito mais barato você pagar um plano do que você mandar um funcionário embora, treinar outro funcionário, né, parar um outro funcionário para treinar esse funcionário. Então, assim, é muita coisa envolvida nesse manda e desmanda embora e contrata funcionário. Né? É muito mais fácil ter o plano Medicali, pelo amor de Deus. Eu acho que eu vou te ajudar nesse merchan do bem aqui, porque é um podcast para falar do Medicali. Sim. Você vai falar com o teu público, vai ter os cortes. Eu acho assim, dá até para fazer um alinhamento, né, Thomas, do que você gera de possível produtividade, de possível avanço ou redução de absenteísmo nesse caso, avanço, não vamos dizer como diz um amigo nosso aqui, o presenteísmo, né, a gente manter o colaborador ali em alta, porque é muito oneroso um quadro de absenteísmo em alta. Né? É um indicador muito significativo hoje, porque aí entra aquela coisa, então você cada vez mais está tendo que enxugar os custos e despesas, você leva muitas vezes o seu quadro de colaborador ao limite, e quando você tem uma ausência, o impacto ele é direto, né, na sua produtividade, direto na sua eficiência junto ao mercado que você escolheu atuar. Então, assim, eu acho que não tem sentido. Fica o convite para conhecer um pouco mais da Medicali, porque, de novo,
Eu entendo hoje, cada vez mais, que a gente consegue ir em direção ao colaborador, porque esse é um movimento geral. Daqui a pouco eu quero falar de estrutura, que você citou um pouco, mas é um movimento geral. Até vou ficar a sugestão aqui, Thomas, e pode colocar isso no corte, para a gente levar isso para a rádio de novo. Porque assim, existe uma movimentação estrutural, política e também social das empresas em direção ao quadro de colaboradores e a questão mental, como tem a NR1 agora, como tem o debate que já foi para o Senado, nós estamos gravando esse podcast em julho de 2026. Então essa pauta já foi aprovada na Câmara e foi agora para o Senado para redução, né? O 6x1 para o 5x2, estão falados, estão debatidos, acho que com os debates ali muito abaixo do que deveriam ser, mas o fato é que espero que no Senado isso aconteça. Então eu volto com você dizendo o seguinte, a gente tem um movimento estrutural da nação em prol da saúde do colaborador. Né? E aí, de novo, o eixo mental, mas o presenteísmo ele fala muito alto. Então, pelo que eu ouvi aí para suas considerações finais, que eu queria falar um pouco do usuário, né, mas fechando o corporativo, falando o seguinte, olha, verdadeiramente o corporativo, você, pelo que eu entendi, para suas considerações, ele faz com que a qualidade de vida do seu colaborador e o empreendedor melhore, você provavelmente tem mais segurança e reduz o índice de falta, que é o que a gente está chamando aqui de absenteísmo, melhora o presenteísmo, né, Tom? Você é que esse é o termo. Você acaba tendo um pouco mais ali de segurança da família envolvida nesse processo e um índice de produtividade maior, né? Por um valor absurdamente menor do que você ficar trocando de quadro e por aí vai. Até essa empresa aqui que a gente está com a pastinha aqui na mão, a proprietária falou assim, não faz sentido eu pagar o plano pro funcionário e não pagar pro dependente dela. Porque lá trabalham, a maioria são mulheres, né? E assim, ela falou assim, porque eu nunca recebi atestado das minhas funcionárias. Né? A maioria dos atestados que eu recebo são dos filhos. Então, assim, as mães vão trabalhar, os pais vão trabalhar, a gente tem compromisso, todos os funcionários têm compromisso com a empresa. Mas quando um filho fica doente, como você faz? A gente falta, nós somos autônomos, a gente corre aqui, corre lá, liga para um, liga para outro. Mas e o funcionário que bate cartão ali? Ele não tem para onde, né? Não tem o que fazer, ele tem que faltar para levar a criança no médico. E muitas vezes ele vai para a UPA, né? E fica lá o dia todo na UPA. E às vezes ele não tem, esse funcionário ele não tem uma mãe, um marido, alguém que consiga ficar disponível para esse filho o dia todo, né? Mas, olha, amorzão, eu tô indo trabalhar, você corre lá, leva ele na Medicale. Rapaz, o cara vai levar ele na Medicale, porque ele sabe que ele vai, em 1 hora ele vai sair dali, né? Então, assim, é diferente. A Medicale realmente veio para mudar esse conceito de plano empresarial, de plano de saúde, enfim, e melhorar a vida do colaborador de fato, Thomas, de fato mesmo. É muito legal, porque tem um debate que você queria falar sobre isso aqui rapidamente. Thomas, isso aqui é legal a gente levar depois como um corte para a Medicale no bom sentido. Porque quando você fala que você vai acompanhar os filhos, existe alguns freios na legislação. O CLT, salvo engano, me corrija se eu estiver enganado, a gente está falando de 1 dia por ano, e aí entra aquelas questões de você fazer um acordo com o funcionário, o bom senso passa a ter um protagonismo, me corrija se eu estiver enganado, tá? Sim. Salvo engano, até 6 anos, depois disso não tem limite, mas você pode descontar, enfim, é uma legislação um pouco mais... vamos dizer, burocrática e ao mesmo tempo que acaba trazendo a exigência de um bom senso. Dito isso, se você tem alguém ali, porque, não, eu não vou ficar abonando falta sua, porque você acompanha o... Poxa, mas se eu tenho a Medicale, eu não preciso passar o dia todo. Exato. Eu vou pegar o exemplo de novo, para quem está ouvindo aqui esse podcast, nós estamos falando de Londrina, no Paraná, certo? É a nossa sede aqui, a gente atende a região toda, mas a nossa sede está em Londrina. De repente, eu já vi casos de 5, 6 horas ou mais num pronto atendimento infantil, por exemplo. De repente, se eu tenho atendimento mais dinâmico, eu consigo assistir o meu filho, dar assistência ao meu filho e, ao mesmo tempo, ter uma maior agilidade no retorno do meu trabalho, porque, legislacionalmente falando, eu tenho 1 dia por ano, a depender até onde a idade for. E a mãe que tá lá, esse aqui é uma doceria, né? Então a mãe tá lá batendo bolo, ela não vai ficar preocupada que o filho, aonde que o filho tá. Ela tem certeza que o marido tá lá com o filho na Medicale e ela tá batendo o nosso bolo que nós vamos comer lá da melhor maneira possível, entendeu? Então assim, tudo flui, né, Daniel? Para o empresário flui, para a mãe flui, para o filho flui, para o marido flui. Então assim, é uma sequência de acertos que a gente faz. É vamos dizer assim, uma cascata do bem. Que legal. Eu acho que assim, a Medicale, você já falou isso, a gente já se conhece há um bom tempo, né? É uma empresa feita para a família e para as empresas. E quando eu falo de família, eu queria falar um pouco do usuário. Porque é legal, por exemplo, você fez Medicale, Thomas? Você tem Medicale? Fez. Garoto. Tem Como é que faz para eu virar né? a câmera para você?
Assim, para o usuário, eu queria saber do usuário, por exemplo, olha, eu tenho plano Medicale ou eu como pessoa física quero... Até antes de entrar nessa seara, desculpa, eu esqueci de uma coisa, cara. Você falou da estrutura, da demora, muitas vezes a estrutura e tudo mais. E aí eu tô colocando isso porque eu quero falar da pessoa física. A pessoa que vai chegar lá estruturalmente falando é a pessoa física. Olha, eu quero fechar um plano Medicale, eu e minha família. Não sou da empresa, eu quero por conta pessoa física chegar e fechar um plano Medicale. E como funciona essa ótica da linha direta com o usuário? Porque eu vejo que um atendimento, aí eu posso falar porque eu conheço, é absurdamente humanizado. Nós temos, né, a linha empresarial, que é o que a gente está focando, mas a gente tem também o individual familiar. Então nós temos a nossa plataforma lá, www.planomedicalesaude.com.br. Entra lá e faça o seu plano já. Não é ligue já, é acesse já. planomedicalesaude.com.br. E aí lá você vai ter as opções de pagamento, né? E aí você pode pôr também os dependentes. Não precisa... os valores são idênticos, tá, Daniel? Tanto pro nenezinho de 1 ano, quanto pro senhorzinho ali de 95 anos. Então não tem essa questão de idade no plano da Medicale, tanto o individual familiar quanto o empresarial. Então o empresário não precisa ficar com esse medo. Os valores são os mesmos. Temos lá, você pode pagar pelo Pix, você pode pagar pelo cartão, utilizando o limite, ou no cartão recorrente, né, como as academias estão fazendo muito agora. E é isso, simplesmente fácil. Você tem acesso direto, nós temos especialistas na Medicale, nós temos mais de 15 especialistas. O Thomas passou pelo nosso endócrino, o Dr. Rodrigo Palazzo, muito querido também. Indica, Thomas. Indico. Temos gineco, temos neuro, temos cardio, temos dermato. Então, assim, temos uma estrutura completa lá para melhor te atender, Daniel. Atender a população, né, o indivíduo, a família. Enfim, não tem fila nenhuma lá. Nós temos uma estrutura de 600 metros quadrados. É muito legal, muito interessante. Tem um café, ar-condicionado, estacionamento na frente. Então, assim, não tem erro. Posso ajudar no reforço da marca? Eu acho assim, vale a pena pelo menos conhecer. Numa época, o que me pega muito nesse momento é que a gente está numa fase, e aí, né, Tom, a gente vem conversando sobre isso. De novo, eu falei no começo, a questão do momento da economia brasileira. Muitas vezes eu quero ter um acesso à saúde e eu não consigo, infelizmente. Esse é o retrato do Brasil real. Né? E aí a gente fica ali em relação ao SUS, temos uma boa saúde, é importante nós frisarmos isso, mas não dá para negar que nós muitas vezes somos obrigados a recorrer ao que a gente chama de saúde suplementar, a recorrer ali a uma rede particular. Então fica convite que quando você traz esses valores e esse nível de especialidade, é interessante. Ô Zé, como funciona a especialidade? Eu tô com o meu filho, eu sou uma pessoa física, eu fui lá, entrei no portal que você citou aqui, que vai estar certamente aqui, né, na comunicação feita nas mídias sociais da Medicale. Eu quero ter um acesso à pediatria para levar minha filha, para ser bem atendida. Como que isso funciona? Se você quiser falar dos valores envolvidos, se isso é ajustado, pode chegar diretamente ou tem algum tipo de agendamento, como que isso funciona na prática? O pronto atendimento, ele é pronto atendimento 24 horas, então não precisa ser agendado. Passou mal, vai ter médico lá para te atender 24 horas por dia, um clínico, né? O nosso clínico, ele atende também criança. Isso é bom frisar também. Não temos um pediatra de plantão 24 horas, mas todos os nossos clínicos eles conseguem manejar muito bem crianças. Isso é fato, né? As mães adoram os nossos médicos e as nossas médicas. Agora, quanto ao agendamento. Agendamento, você vai ter um canal depois, né? Fazendo o plano, você vai ter acesso a um canal da Medicale e você vai agendar a consulta.